Peçamos que o Espírito Santo mais uma vez nos ilumine, abra nossa mente, nossa inteligência, para a gente entender. Quando a gente entende, guarda no coração e sai daqui disposto a colocar em prática esta palavra mais uma vez. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o que Deus quer trabalhar conosco na liturgia desta noite? A primeira leitura vai contar a história de Gideão. Né? A gente sabe que depois que Josué liderou o povo, se estabeleceram na terra de Canaã, as 12 tribos, enfim, Josué morreu também aquela geração, e veio outra geração, enfim, e essa outra geração andou meio esquecida, começou a seguir deuses, né? Baal, Astarte, enfim, começou a seguir, esqueceu quem era aquele Deus que libertou do Egito, quem era aquele Deus que deu maná, quem era aquele Deus que cuidou, começou a esquecer. O pessoal tem memória fraca, não é só o povo brasileiro, quando a gente fala assim, o povo brasileiro tem memória fraca, aquele pessoal também tinha, começou a esquecer da graça de Deus, da bondade de Deus, da glória de Deus, dos benefícios que Deus fez, começou a esquecer, começou a seguir outros deuses, começaram assim a se engraçar com outros credos, né? Então é sempre esse movimento, e Deus ia suscitando, como ainda não havia o período dos reis. Aliás, quem foi o primeiro rei de Israel? Que eu esqueci, já estou com a memória, estou tão cansado, minha memória está tão... Quem foi o primeiro rei de Israel? O segundo? O terceiro? O 18º? Não. Saul foi o primeiro rei. Saul, Davi, Salomão, e aí vai, né? Então, antes de chegar o período dos reis, o povo de Israel, as 12 tribos eram representadas como? Através dos juízes. Tinha os juízes, por isso que a leitura do livro dos juízes, quando a gente lê o livro dos juízes, justamente esse. Por exemplo, eu vou citar alguns nomes, alguns juízes famosos assim na época, assim. Tem Gideão, de hoje, Sansão, já ouviram falar também de Sansão? Sansão, Débora também era uma juíza naquela época, né? Então tem Otoniel e outros assim, né? São juízes famosos, né? Que lideravam, Deus ia suscitando. Hoje é a vez de Gideão. Olha que interessante, vamos entender um pouquinho a história de Gideão. Gideão era um juiz, ele era um agricultor, um campesino, agricultor. E lá tinha, quando Israel, a atividade era plenamente agrícola, vamos entender um pouquinho, é importante assim, a atividade era agrícola, não era industrial, era agrícola, né? Então o povo plantava, né? Plantava o trigo, plantava o acevado, plantava, né? Arroz, feijão, milho, batata, então plantava para sobreviver, para subsistir, né? Aí o que acontece, né? Quando o povo plantava, estava na hora da colheita, e a gente precisa entender isso, porque a leitura começa com isso. Quando estava na hora da colheita, o que os outros povos ficavam atentos? Israel plantou, olha que plantação bonita. Aí vinham os povos mais fortes, iam lá para saquear, para destruir, para roubar aquilo que eles não plantaram, aquilo que eles não semearam. E um desses povos eram os medianitas. Então eles ficavam atentos, Israel agora vai começar a colher, está na hora da gente invadir. Eles iam, e Gideão, o que estava fazendo Gideão? Escondido de medo dos medianitas, ele pegava a plantação, e limpava o trigo, escondia as sementes, enfim, tudo escondido para proteger a plantação desses saqueadores, né? E olha que interessante a gente poder perceber, primeira lição que salta, né? Gideão estava lá, coitado, com medo, limpando, né, o trigo, separando as sementes, os grãos, enfim, para proteger a sobrevivência do povo, e de repente os medianitas, aqueles povos, né, iam lá, saqueavam, roubavam aquilo que eles não plantaram. Vocês conhecem gente assim ou não? Vocês conhecem gente assim? Eu conheço gente assim, né? Que cruza os braços, não ajuda, mas quer usufruir. Conhece gente assim? Exatamente esses medianitas.
cruzam os braços, não ajudam em nada, não colaboram com nada, não contribuem com nada, reclamam, murmuram, mas só querem receber o do bom e do melhor. Ou como tem gente assim, em todos os setores da sociedade, em todos os lugares, né? Querem, sem produzir, sem fazer nada, querem, como a gente diz, querem sentar na janelinha, né? Querem sentar na janelinha. Esses são os medianitas. Primeira lição, então, cuidado. Cuidado se eu não estou andando de carona na fé. O que é andar de carona na fé? Né? Eu não faço a minha parte, não rezo, não leio a palavra, não venho, mas a mulher, vai lá e reza por mim, mulher. Ô, mulher, vai lá e, né, entendeu? Não, opa, a porta é estreita, a catraca é um só que passa. E se não tiver, né, o password, né, a senha para passar, não vai passar. No céu não se entra de carona, no céu não se entra de carona, né? Ou seja, eu tenho que fazer a minha parte. É dom de Deus, é graça de Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então Gideão estava nessa situação. Aí de repente, lá no meio desse contexto, Deus aparece para ele. Deus se manifesta, Gideão, guerreiro. Daí Gideão assim, é o Senhor que está falando comigo? É o Senhor? E se é o Senhor, então por que a gente está passando por tudo isso? É aquela clássica pergunta, né? Se tem tanta morte, tanta violência, tanta corrupção, tanta maldade, por que Deus está permitindo tudo isso? Deus, né? A gente não pode colocar culpa em Deus daquilo que é nosso. A culpa de tudo isso não é de Deus. A culpa de tudo isso é nossa, é do ser humano. Então, e Deus, Ele não se justifica, Ele não responde, não. A resposta de Deus é escolher Gideão. A resposta de Deus diante da maldade, diante de tudo que se vive, é escolher Gideão. Ou seja, isso para a nossa vida, o que nos ensina já, outra lição para a nossa vida. Ou seja, a gente vive em situações difíceis, somos desafiados, testados a nossa fé constantemente, os nossos princípios, nossos valores. Às vezes, por que está acontecendo tudo isso? Não, o que você está fazendo? O que você está fazendo para melhorar essa situação? O que você está contribuindo para melhorar essa situação? E aí Deus escolhe Gideão para organizar a defesa de Israel diante dos medianitas. E ele vai. Deixa eu dizer um detalhe aqui que o livro de Gideão que a história do juiz vai contar da história de Gideão. Gideão reúne 32 mil pessoas, 32 mil pessoas para defender, né? É o grupo de soldados que ele tinha para defender. 32, é muita gente, não é? 32, aí Gideão fala assim, Deus falou assim, é muita gente. Gideão, pergunta para esse povo aí, ó, quem não quer, quem não está afim, quem está com medo, pode ir embora. Sobraram 10 mil. Dos 32 mil pessoas, sobraram 10 mil para lutar. Daí Deus falou para Gideão, é muita gente, quero menos. Porque quem está aqui não está muito disposto. Aí, mas Senhor, como é que eu vou fazer a seleção? Leva todo mundo no rio. É muito interessante. Leva todo mundo no rio. Faz todo mundo tomar água. Todo mundo toma água. Ali vai ser o critério. E Deus falou, o critério. Eu quero ver gente atenta, gente esperta, gente vigilante. Então, como é que vai ser o critério? Manda todo mundo tomar água no rio. Aqueles que viram a água, estava lá, né, calor, aqueles que foram direto no rio, tomar água, encostar a boca na água para beber, foram eliminados. Aqueles que se ajoelharam, olharam para o lado, né, para ver se não tinha inimigo, e pegaram, fizeram uma conchinha com a mão, e com a conchinha trouxeram a água na boca, bebendo assim, olhando, esses foram selecionados. De 10 mil sobraram quantos? 300. Ou seja, a seleção vai acontecer uma seleção, minha gente. Deus não quer ver gente desatenta. Preste atenção no que essa leitura está nos ensinando. Muitas coisas nos ensinando, hein? Deus não quer gente desatenta. Deus quer gente vigilante. Porque se você baixar a guarda, o inimigo pode vir e vem. Deus não quer gente distraída, desatenta,
Deus não quer gente assim que não esteja em alerta, vigilante. Deus quer soldados vigilantes. Olhe para aquela pessoa que está do seu lado e pergunta: você é um soldado vigilante? Pergunta: você é um soldado vigilante ou está distraído na vida? Ou tem distrações aí que você está vivendo? Cuidado, hein? Cuidado com as distrações da vida. É nas distrações da vida que o inimigo vai entrar. E você vai ficar de fora, porque vai perder. Deus quer gente atenta, vigilante, alerta. E ali com 300 liderados por Gideão, eles conseguiram vencer e defender Israel. Então, a gente percebe assim que Gideão era: eu sou pequeno, eu sou da tribo de Manassés, eu sou coitadinho. Assim, não. Quando Deus escolhe para ser instrumento dele: eu estou contigo, Gideão. Você vai lutar, eu estou contigo, Gideão. Você acha que eu vou te abandonar? Eu estou contigo, eu vou lutar contigo, né? E a prova foi, né? Então diga de novo para aquela pessoa que do seu lado: não pense que você está sozinho. Deus está contigo. Nas tuas lutas, nas tuas batalhas, Deus sempre vai estar contigo. Mas é preciso estar vigilante, alerta. E se a gente agora passa para o Novo Testamento, no Evangelho, é a continuação do Evangelho de ontem. Estão lembrando da história de ontem? Do jovem rico, que foi ao encontro de Jesus, assim: o que é que eu devo fazer para possuir a vida eterna? Olha, obedeço os mandamentos, eu já obedeço, né? Olha isso aqui, já faço. Então só te falta uma coisa: vai, vende, distribui, e você vai ter um tesouro no céu. Ele foi embora triste, porque tinha muitas posses. E aí Jesus disse: como é difícil o rico. Não se trata, é mais fácil colocar um camelo, passar um camelo no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Cuidado, preste muita atenção. Ou seja, quando a gente fala, Jesus exagera, a idade é uma hipérbole, né? Um exagero que ele faz assim, ó. Um camelo, imagina um camelo, diz que é uma porta que não se passa, tem que se abaixar, enfim. Ou também o próprio camelo. Imagina a ideia de um camelo passando por um buraquinho de agulha. Não passa, é impossível. Para os homens isso é impossível, mas para Deus, né? Para Deus nada é impossível. Para os homens sim, entendeu? Cuidado. Jesus fala assim, ó: o problema não está em possuir. Preste atenção. O problema não está em ter as coisas. Deus não condena a ter as coisas. Isso é esforço, é trabalho, é bênção. É prosperidade, é vigilância, é trabalhar, é levantar cedo, e por aí vai. Deus valoriza isso. Deus não gosta de preguiçoso. Deus não gosta de preguiçoso que vive de carona nos outros, como os medianitas. Como não plantaram, não semearam, mas na hora H querem colher, querem roubar o que não plantaram, né? É isso que faz o inimigo. É isso que exatamente faz o inimigo. Ele rouba de nós o que ele não colocou, né? Ele não tem, vai colocar Deus, amor, não tem. Mas ele rouba Deus de nós. O inimigo quer tirar Deus dentro de cada um de nós. Então, Jesus fala assim: Deus não condena, o problema não está em possuir as coisas, ter as coisas, ou possuir as coisas. O problema está, qual é o problema então, que está aqui? O problema é ser possuído pelas coisas. Aí que existe a diferença. Não é possuir as coisas, é ser possuído por essas coisas. Aí há uma inversão. Aí é aquilo que Jesus vai falar assim: não se pode servir a Deus e ao dinheiro. O problema não está em ter as coisinhas e lutar para ter. Claro, isso é bênção. Mas o problema é ser possuído por essas coisas, esquecer de Deus, esquecer do tesouro do céu, esquecer da vida eterna. É aí que Jesus chama a atenção. Então cuidado com aquilo que a gente está colocando, cuidado com aquilo que está te possuindo. Cuidado com aquilo que a gente deixa possuir a gente, que a gente, né, não consegue se desamarrar disso. Foi o que aconteceu com esse jovem. Ele não foi condenado porque tinha bastante coisa, porque lutou para trabalhar, fez assim, não. O problema é que ele estava possuído por essas coisas, não conseguiu se desapegar, não conseguiu colocar Deus nas coisas, não conseguiu ver Deus, colocar outros valores, além dos valores que o mundo oferece. Então esse é o grande chamado de Jesus hoje, minha gente. O chamado a sermos livres, a colocar o nosso coração em Deus, a dar o nosso tudo a Deus, porque Ele é o tudo em nossa vida, porque Ele nos dá tudo.
Quem entrega tudo, vai dizer o evangelho de hoje, recebe o tudo. Quem dá o tudo, recebe o tudo. Vai dizer Jesus, quem deixa, Pai, multiplicar, eu vou multiplicar, eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar aqui, e ainda mais, vou dar vida eterna. Olha, meu Deus do céu. Então quem tem Jesus não perde nada. Quem tem Jesus e deixa tudo por Jesus, e coloca Jesus como centro de sua vida, não perde nada, pelo contrário, ganha tudo. Ganha tudo. Amém. Amém.